A maioria dos brasileiros reconhece que a compra de votos nas eleições nacionais ainda é predominante em todas as regiões do Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Não Aceito Corrupção, publicada na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo, diz a matéria, pesquisa afirma que 54% dos eleitores dizem ter vivenciado compra de votos. A corrupção eleitoral, caracterizada pela compra de votos, está no topo das condutas mais repudiadas pelos eleitores, conforme pesquisa contratada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, INAC. O levantamento, realizado entre março e maio deste ano, abordou as práticas corruptas e sua aceitação pela sociedade. Funcionários fantasmas, rachadinha e nepotismo também estão entre as condutas consideradas inaceitáveis, que geram repúdio. A pesquisa buscou medir a aceitação de múltiplas práticas corruptas. No levantamento da empresa Ágora Pesquisa, foram ouvidos 2.026 eleitores, com idades entre 16 e 75 anos, de diferentes regiões, classes sociais e gêneros. Os entrevistados também foram questionados sobre a compra de votos. 62% disseram que conhecem alguém que trocou o voto por dinheiro e 54% relataram ter sofrido, pelo menos, uma tentativa direta de corrupção eleitoral nos últimos 10 anos. O Tribunal Superior Eleitoral diz que a compra de votos, captação ilícita de sufrágio, ocorre quando a candidata ou o candidato doa, oferece, promete ou entrega para o eleitor qualquer bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, para obter o seu voto. O levantamento promovido pelo INAC buscou mapear o preço médio do voto conforme a região. No Nordeste, R$ 124,62 é a média do voto. No Norte, é R$ 138,83. No Sudeste, R$ 139,58. No Centro-Oeste, R$ 140,54. E no Sul, R$ 142,88. Uma matéria publicada pelo blog do Edson Silva, ainda durante a campanha eleitoral de 2022, tem um relato de um deputado dizendo que, aliás, em toda eleição, as pessoas dizem que esta eleição está mais cara do que a passada. Pois bem, na eleição de 2022, um deputado me disse que o cabo eleitoral, o vaqueiro, que é o nome que eles estão dando hoje para o cabo eleitoral de antigamente, hoje ele não está pedindo mais o dinheiro em espécie, não. Ele pede um Pix. Deputado, mande um Pix aí para mim para pagar as despesas desta semana. Isso é o real.
Isso é o real. A Justiça Eleitoral, através dos seus mecanismos, e o próprio Ministério Público Eleitoral, que é realmente o responsável pela fiscalização da campanha eleitoral, eles não têm elementos que possam realmente acabar com essa compra e venda de votos. Uma boa parte dos brasileiros torce para a chegada das eleições para conseguir alguma vantagem dos seus candidatos. Agora, esses eleitores que vendem os seus votos, que não exercitam realmente a cidadania, o cidadão não deve vender o seu voto. Essas pessoas querem aproveitar o máximo. Nas eleições deste ano, ele só tem 2 candidatos para vender o voto, o vereador e o prefeito. Nas eleições gerais, não, aí ele tem deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, enfim, uma quantidade imensa de candidatos que, como eles, os não cidadãos, também compram os votos. Não é cidadão quem vende e também não é cidadão quem compra. Aliás, na prática desse crime, eu acho que quem compra é o criminoso maior. A FUNASA voltou a ser destaque no noticiário nacional. FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde. Ela foi extinta no início deste governo do presidente Lula, mas o Congresso revogou a decisão do presidente. O governo, então, teve que aceitar a decisão, óbvio, pediu prazo para reformá-la, e já se vai mais de 1 ano. O órgão é de grande importância política, pois tem muito dinheiro e uma influência nacional. O deputado federal Danilo Forte ganhou seu primeiro mandato de deputado federal depois de ter presidido a FUNASA. No momento, alguns partidos disputam a presidência da fundação. O PSD é um deles e indicou para a presidência da FUNASA o cearense Domingos Aguiar Filho, que é o presidente do PSD no Ceará. A indicação do nome de Domingos Filho foi feita ainda no ano passado, tanto pela direção nacional do partido, quanto pela liderança do PSD na Câmara dos Deputados. O nome ainda não foi aprovado pelo presidente Lula. A FUNASA tem uma atuação grande na área da saúde, mas principalmente na área de distribuição de água. Ela tem várias empresas que distribuem água em milhares de municípios brasileiros. No estado do Ceará, temos algumas empresas que concorrem com a CAGES, inclusive na cidade de Sobral. Talvez seja o maior órgão vinculado à FUNASA de distribuição de água no estado do Ceará. O coronel Gondim, um dos integrantes da Polícia Militar do Ceará mais conhecidos nas décadas de 1970 e 1980, até idos de 1990, ele diz que só 2 governadores do Ceará trataram com decência a polícia militar.
Virgílio Távora e Ciro Gomes. Para Gondim, a polícia sofre hoje as consequências do governo Cid Gomes, a partir da quebra de hierarquia. Para o militar, que ainda é conhecido como Tenente Gondim, mas ele está na reserva com a patente de coronel, hoje, além da má formação dos praças e oficiais que servem à Polícia Militar do Ceará, para além da má formação dos praças e oficiais, os privilégios, sobretudo dos oficiais que deixam a caserna para trabalharem na Assembleia Legislativa ou no Tribunal de Justiça do Ceará, onde ganham gordas gratificações, além de os tornarem burocratas, desestimulam os que realmente estão no dia a dia do patrulhamento ostensivo no Estado. De repente, diz ele, um desses oficiais burocratas que saíram lá, que passaram não sei quantos anos na Assembleia ou no Tribunal de Justiça, de repente um deles acaba chegando ao comando da corporação sem praticamente nada conhecer da corporação, pois afastado dela ficaram muito tempo. Bom, se ele tem razão ou não, eu não posso afirmar, mas que pode-se, deve-se avaliar essas afirmações dele, não tenho dúvida. Na verdade, são muitos oficiais e praças que estão fora da atividade fim da Polícia Militar. Eles guardam, entre aspas, instalações e integrantes dos poderes legislativo e judiciário. A Assembleia poderia ter a sua polícia legislativa, como tem o Congresso Nacional. E o Judiciário, idem. A propósito, o Tribunal Regional Eleitoral criou a sua polícia judiciária. Já estão sendo formados os 10 primeiros integrantes da Polícia Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. E brevemente haverá um concurso para aumentar o quadro dessa Polícia Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. O mesmo deveria fazer o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça e o Poder Legislativo, com a Assembleia Legislativa Cearense. Assim, acabaria essa disparidade entre oficiais e praças que estão no dia a dia do patrulhamento das ruas e cidades brasileiras, com esses oficiais e praças que gozam das mordomias dos poderes legislativo e judiciário. A falta de lideranças no Brasil não geram boas expectativas de crescimento. É o que diz um artigo publicado hoje, também no jornal O Estado de São Paulo, assinado pelo Rubens Barbosa. Rubens Barbosa é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e é membro da Academia Paulista de Letras. O título do artigo que ele escreve é "O Brasil é um deserto de homens e ideias". Me parece um libelo.
Diz o artigo, ou uma parte do artigo: o comentário sobre o Brasil de Oswaldo Aranha, feito há 100 anos, continua atual. A falta de liderança no governo, no Congresso, no meio empresarial e na sociedade civil em geral, torna difícil pensar um Brasil acima de interesses partidários, particulares e setoriais. A divisão política interna e a polarização de opiniões impedem que se discuta e, muito menos, que se forme consenso sobre um projeto nacional ou sobre a relevância do Brasil no mundo. Suas prioridades e vulnerabilidades, com uma visão estratégica de médio e longo prazo. A tarefa ainda é mais complicada, não só pelas dificuldades internas, mas, sobretudo, porque o mundo passa por rápidas transformações com a emergência de uma nova ordem internacional. Na economia global, as regras são colocadas de lado e prevalecem o poder e interesses dos países individualmente considerados, com ênfase no protecionismo e em medidas restritivas unilaterais que desrespeitam as regras vigentes e chegam a ser utilizadas como armas na competição entre Estados. Dentro desse quadro difícil, não se vê claramente a reação do Brasil. No discurso, o governo definiu corretamente suas prioridades: desenvolvimento econômico com redução da pobreza, estabilidade econômica com redução da taxa de juros e da inflação, além de uma nova política industrial. Externamente, voltar a ter uma voz no mundo e nas organizações multilaterais, dar prioridade ao meio ambiente, à mudança de clima e a liderar a América do Sul. O problema é que, depois de 1 ano e meio de governo, tanto interna quanto externamente, as prioridades do governo não estão sendo concretizadas ou apenas parcialmente. A disfuncionalidade do governo e a falta de rumo e de objetivos claros fazem com que as reformas estruturais na economia, na área social e na educação e na saúde não estejam sendo alcançadas. Na verdade, aqui já foi dito que nós estamos sem lideranças nos vários segmentos da sociedade brasileira. E isso, inegavelmente, é muito ruim, não só para o momento, como e principalmente para o futuro da nossa nação. Luiziane Lins não apareceu e nenhum instante foi vista ao lado do presidente Lula quando ele visitou o Ceará na semana passada. Luiziane, repito, quer distância do ex-governador Camilo Santana e do deputado federal José Guimarães. Ela vai estar, pelo menos no curso das eleições deste ano, do lado oposto ao que os dois tiverem, ou a que um ou outro estiver, ou tiver. Principalmente agora que está no ar um esquema de traição à candidatura do seu primeiro amigo, o Valdemir Catânio, à Prefeitura de Caucaia. Está sendo urdida
a candidatura em Caucaia do ex-prefeito Washington Góes, filiado ao MDB. Em se concretizando esta candidatura, a traição a Catânio está confirmada. E só Deus sabe que rumo tomará Luiziane Lins. Com essas observações, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias, aqui na TV da Transparência. Convido-os a permanecerem na nossa sintonia, porque já já teremos novas informações. Obrigado.